Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos a mais um dia de estudo da alma, para abrir nosso coração com a verdade que não é nossa, mas dos mentores. Muito bem, o assunto hoje vai envolver o material do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a Lei de Amor. Vamos também trazer algumas noções de Joana de Ângeles, do livro Amor Imbatível. Amor Imbatível. E também vamos trazer algumas referências científicas modernas, da atualidade, obviamente, que se refere a uma, por que não dizer, uma nova ciência. A ciência que estuda a correlação entre o coração e o cérebro. No início desse mês, nós vimos uma palestra ministrada pelo nosso querido irmão Peter Broman, falava sobre a inteligência espiritual. E nós sabemos que até hoje nos é conhecida basicamente 3 tipos de inteligência. A intelectual vai nos dar o nosso QI, que de todos vocês aqui é altíssimo, que estão aqui escolhendo, uma questão de escolha, estarem aqui numa segunda-feira à noite, ao invés de estar assistindo A Culpa e o Pecado, novela das 8, em alguma uma rede internacional de novelas famosa. Se é que existe, né? Mas alguma coisa sempre nessa linha, né? Sempre tem bastante pecado, bastante culpa, amor, drama. Incrível. E nós estamos aqui escolhendo, não é? Coisas diferentes que vão realmente ter uma influência direta na qualidade da nossa vida, acrescentando a qualidade da nossa vida. Então, primeiro nós temos a famosa inteligência intelectual, com o seu quociente respectivo. Depois nós viemos a conhecer a inteligência emocional, a questão de uns 18 anos atrás, com Daniel Goleman, falou da inteligência emocional. E após ele, quase pouquíssimo tempo após, nós ouvimos falar na inteligência espiritual com Donna Zohar. E hoje nós temos na Califórnia um instituto trabalhando com médicos, com fisicistas, com fisiometristas, com neurologistas, médicos em geral, não é? Com biofísicos, com geólogos, trabalhando as correlações entre as vibrações da Terra, as vibrações do ser humano e as correlações entre o cérebro humano com o seu coração. É interessante notar que o termo inteligência do coração tem muito sentido no conhecimento popular. Porque as pessoas normalmente se referem, eu sei daqui de dentro, e apontando para o seu coração. É daqui de dentro que eu sinto, mas eu não só sinto, eu sei isso. Outros dizem, siga o seu coração, querendo dizer que o seu coração vai saber escolher melhor, que nem sempre é verdade, mas é um dizer popular, não é? Isso vem do meu coração, querendo também dizer que isso vem da sabedoria do meu e do seu coração. Enfim, é de conhecimento popular que o coração tem sabedoria. E para ter sabedoria, ele precisa ter inteligência. Só que até então isso era uma questão subliminar, não é? Entre as linhas. As pessoas percebiam, mas não havia absolutamente nenhuma correlação, nenhuma constatação científica. Então, esse famoso instituto da Califórnia, chamado Heart Math Institute, que ainda não é reconhecido por todos da ciência oficial, mas por grande parte dela,
tem feito pesquisas seguindo o método científico tão pontualmente que hoje está se abrindo a mente dos mais reticentes e mais resistentes à ideia de outras informações acerca da correlação bioquímica, fisiológica, melhor, elétrica entre o coração e o cérebro. Então, antes de nós falarmos propriamente de um pouquinho, sim, dessas informações novas de caráter científico, nós vamos aí ouvir os mentores, né? Essa é uma observação que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Lázaro, que nos diz alguma coisa. Eu mudei o tamanho dos slides, está trabalhando contra mim. Muito bem. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Porque é o sentimento, não é um sentimento, é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Aí ele nos ilumina, mas ao mesmo tempo que acaba conosco. Olha, no fundo, vocês ainda estão cheios de instintos. Mas quando vocês já começam a amar, tem os seus instintos aí mais elevados, se elevando. Mas o amor começou nos instintos. Essa é a informação. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado, no entanto, o quê? Corrompido. Mais avançado e corrompido. Mais avançado e, no entanto, corrompido. Só tem sensações. Quantos de nós ainda estamos em busca apenas das sensações? Se vocês não estão, vocês já estão muito mais elevados do que a grande maioria. E eu também. Mais instruído e purificado tem o quê? Sentimentos. E o amor é o quê? O requinte do sentimento. É a excelência, é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade. A lei do amor substitui a personalidade. Como que a nossa personalidade se dilui no amor. O nosso egocentrismo se dilui no amor. Substitui a personalidade pela fusão de seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor. E a mensagem aí vai terminando de uma forma quase poética. Aí Joana de Ângeles nos diz no livro Amor Imbatível Amor, a insatisfação. Quem está aqui insatisfeito? Alguém insatisfeito aqui? Pergunta para a pessoa ao seu lado. Você está insatisfeita? Você é insatisfeito? Pela resposta alegre, ninguém é, não é? Para essa vibração maravilhosa nessa sala, ninguém é ou está insatisfeito. Mas a Joana continua dizendo, a insatisfação que existe em cada indivíduo é síndrome. Síndrome do nascimento do quê? De novos anseios. Então a insatisfação é algo positivo. Se você está satisfeito com tudo, coitado de quem vive ao seu lado. Não.
A insatisfação nos move para frente. É isso que ele está querendo dizer. A insatisfação que existe em cada indivíduo é síndrome do nascimento de novos anseios, que o conduzirão ao quê? À plenitude. Qual madrugada que vence de forma suave e quase imperceptivelmente a noite em predomínio. A sabedoria em forma de poesia? Quase. Esse amanhecer psicológico, atenção, é um amanhecer, não é um amanhecer qualquer, é um amanhecer psicológico, proporcionado pelo quê? Pelo amor. Esse amanhecer psicológico é proporcionado pelo amor, que é fonte inexaurível de energias capazes de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. Gente, que frase! Que afirmação! O amor tem esse poder gerador, esse poder motriz de transformar o comportamento humano, o comportamento de todos nós. Isso é uma boa notícia. Quem que quer buscar o amor? Quem está em busca do amor? Levanta a mão, por favor. Não todo mundo. Mas a maioria, isso é bom sinal. Eu vou considerar que aqueles que não levantaram a mão é porque são mais tímidos. Porque a sua luz brilha. Você não levantou a mão, mas a sua aura brilhou. Eu vi daqui. Muito bem. O calor é o amor é o calor no verão de Orlando. Nos une. Eu acharia conveniente nós abrirmos aquela porta geradora do amor do ar resfriado e daquela também, por gentileza. Pode ser? A porta do office e a porta do passe, para gerar calor espiritual. Esse respeitadíssimo PhD da nossa geração, Dr. Gary Schwartz, disse que se o século XX foi considerado o século do cérebro, então o século XXI poderá ser considerado o século do coração. Quem considerou oficialmente o século XX como sendo o século do cérebro foi Bill Clinton, por ocasião da apresentação do projeto Genoma. Então foi assim uma das grandes descobertas do nosso último século, de verificarmos que nós não temos um número de genes proporcionais ao número das nossas proteínas, ou seja, um número inimaginável de características humanas diferentes que temos. E, na realidade, nós somos muito parecidos com a lagartixa. Temos um pouquinho mais do que elas. Algum muito parecido, bom, não vou falar, né? Mas talvez alguns... Será que eu falo? Alguns seres que atuam na política têm um número de genes muito parecidos com o dos ratos. De verdade. Mas, realmente, imaginava-se que nós tínhamos mais de 100 milhões de genes e nós não temos mais do que 25 milhões de genes. De toda forma, foram grandes as descobertas no século XX com relação ao cérebro. Imensas. E hoje nós temos aí diversas instituições começando a analisar informações que não são de todo reconhecidas no mundo científico ainda, apesar de haver papers, né, científicos sobre o assunto. Aqui está a referência de 1994, de Armour,
onde se diz ter se descoberto coisa de 40 mil células nervosas no coração. Isso nós poderíamos dizer que quase que nós teríamos, fisicamente falando, fisiologicamente falando, um pequeno cérebro dentro do nosso coração. E isso nos faz reconhecer a sabedoria popular a nível científico, porque o coração sabe. O coração não só sente, mas ele sabe. O coração arquiva e, portanto, lembra. Quantos de nós já buscamos a psicoterapia para aliviar experiências de vida e depois de concluirmos toda a sua sequência, termos até alta do médico? Alguém nos pergunta e diz, como é que você se sente? Valeu a pena? A pessoa diz, valeu sim, valeu muito a pena. Então, você está livre, liberto? Quase. Quantas vezes nós ouvimos dizer que, por exemplo, a psicoterapia nos auxilia, e muito, mas não completamente. Porque a psicoterapia trata o cérebro, trata as memórias do espírito que, encarnados, se encontram no nosso cérebro, em seus vários níveis, consciente, subconsciente. Mas existe uma outra memória, que é a memória do coração. Essa ainda não é tratada. Então, você racionalizou, compreendeu, fez exercícios de superação, se utilizou até de uma terapia famosíssima e extremamente eficaz, a terapia cognitiva, no sentido de você reorganizar, exercitar outros lados da emoção, realmente entrando em shape, né? Em forma, espiritualmente, emocionalmente, através de exercícios contínuos e variados. Mas algo te diz, eu compreendo, eu entendo, eu estou muito melhor, mas tem alguma coisa que ainda está lá. Essa alguma coisa, nos dizem esses cientistas, é o que se encontra na memória do coração. Aí você fala, muito bonito isso, faz até sentido, mas qual a comprovação? Bom, aqui está a principal delas. Não é? Realmente o coração lembra. O número de transplantes cardíacos hoje em dia é enorme. É coisa de 30 mil transplantes cardíacos. Se eu não me engano, eu estou achando que até que é demais, mas o número 30 mil me vem à mente, mas talvez eu não esteja dando a referência correta. Mas é uma quantidade absurda. Eu ia dizer 30 mil transplantes cardíacos ao ano, mas eu não acho que seja isso. Talvez 3 mil, sei lá. Não sei, não quero dizer, não quero afirmar, porque isso seria uma referência incorreta da minha parte, na medida em que eu não tenho certeza. Mas nós sabemos que a quantidade de transplantes cardíacos é imensa. E hoje já se sabe que a pessoa que recebe o coração transplantado, muito frequentemente tem alterações de comportamento, ou alterações de gosto de comida, alteração de predileções, alterações sexuais, alterações de personalidade significativas. Então, hoje já se sabe, da forma como nós sabíamos que o corpo também podia rejeitar o coração transplantado, hoje nós sabemos muito mais. Sabemos que o coração transplantado na nova pessoa, no coração que recebe o transplante, vai possivelmente causar alterações de comportamento significativas. E o mais famoso caso é uma história trágica. Perdoe-me se eu vou afetar alguém, não é? Mas é uma história verdadeira. Consta aí nos anais da justiça americana.
Uma garotinha foi assassinada, e enquanto ela estava sendo assassinada, ela viu o rosto do assassino. E quando o coração dela foi transplantado para uma moça, a moça começou a ter pesadelos recorrentes, com uma quantidade de detalhes impressionantes, a ponto que ela decidiu procurar a polícia. E descreveu tudo o que ela via recorrentemente em seus sonhos. Por algum motivo, sabe-se como, ou a polícia aceitou os dados e resolveu fazer a investigação das circunstâncias, da descrição do assassino, e encontraram o assassino. O assassino perante interrogação, não. Interrogatório. Interrogação ele não ia responder, né? Provavelmente. O assassino, sob interrogatório, confessa o crime. Ele foi julgado e sentenciado e está ainda cumprindo tempo na prisão. Então, a evidência está aí tão chocante, de forma tão chocante, os casos são tão alarmantes, não como esse, obviamente, mas catalogados na medicina, que pessoas que recebem transplante de coração têm possivelmente alterações significativas de comportamento. Portanto, o coração lembra, o coração tem memória. O coração não só sente no sentido do amor, ele não é apenas um pump de blood, ele é muito mais do que isso. Ele é ligado ao cérebro e trabalha com ele de forma impressionante. E é por isso que hoje nós falamos em 2 órgãos, mas em um sistema só, o sistema coração-cérebro, que se autorregulam constantemente. Nós já sabemos que o estado bioquímico do seu sistema límbico, ou seja, o seu sistema emocional no cérebro, dispara todo nível de informação bioquímica que vai alterar o seu bem-estar físico. A bioquímica cerebral, a bioquímica das nossas emoções, pode nos levar ao ER. Pode ser desencadeadora de um ataque cardíaco, de doenças as mais diversas, relacionadas ao estresse, à ansiedade, à depressão. Então, nós já sabemos que a correlação cérebro afetando o coração já é catalogada e aceita. Mas o vice-versa é que está sendo investigado, em função do descobrimento dessas células nervosas no coração. Portanto, o que hoje mais se fala, da mesma forma como o Rio de Janeiro no Brasil é tendencioso, né, que marca as tendências, o que está na frente em termos de Brasil, eu sou paulista, gente, eu não estou fazendo referência ao Rio à toa, mas eles são as pessoas mais charmosas, mais interessantes que existem. Nós, paulistas, somos assim o protótipo da inteligência e do charme intelectual, mas os cariocas têm algo a mais, não é? Que nós não conseguimos definir. Os mineiros chegam perto, mas os cariocas ganham. Então, aqui nos Estados Unidos, a referência em termos de avanço, em termos de tendências sociais, e aí a tendência não é apenas social, não é? Em termos de investigação, vem da Califórnia, do Instituto HeartMath Institute. E eles falam da coerência do nosso coração e o nosso cérebro, da necessidade de nós buscarmos a harmonia do nosso coração com o nosso cérebro, do nosso cérebro com o nosso coração. E é tudo isso que o Espiritismo diz. Nós temos como uma informação vinda diretamente do Cristo,
nos lembrando que nós, espíritas, sobretudo não apenas, temos muitos simpatizantes, não apenas espíritas aqui, mas a informação é diretamente para os espíritas e vale para todos nós, de certa forma. Espíritas, instruí-vos. Este é o primeiro preceito. É importante, é fundamental a instrução. A instrução atinge aonde, gente? O que absorve a instrução? É o pé? A mão? O coração? É o cérebro. Né? A instrução atinge o coração. Então, Jesus diz, espíritas, instruí-vos. Esse é o primeiro preceito. O segundo, amai-vos. Então, é a instrução e o amor e instrução, eles andam lado a lado, como asas de um grande pássaro. Emmanuel faz uma referência poética, mas belíssima, que a sabedoria tem duas asas. Que a sabedoria é o conhecimento e o amor. A sabedoria sendo o pássaro, através do conhecimento do amor e do amor de sabedoria. Do amor e do conhecimento. Os dois andam juntos. Quantos de nós hoje estamos mais adiantados intelectualmente? Somos pessoas mais práticas, tanto homens como mulheres. Somos pessoas mais objetivas, outros são mais intuitivos. São mais sensíveis às necessidades do próximo. Percebem coisas que o prático não percebe. Isso é tido como características presentes mais na mulher, mas nós, espíritas, sabemos que o espírito atravessa muitas encarnações. Ora como homem, ora como mulher. E vice-versa. E quanto mais nós nos adiantamos, eu estou falando assim, de centenas e centenas de anos, numa posição, numa outra. Uma reencarnação, deixa eu ver como é que é criar barba. Deixa eu ver como é ser mulher. Não é assim. Você passa centenas, séculos e séculos e séculos na condição feminina para adquirir qualidades vindas das condições sociais da mulher, sobretudo há tempos passados. Da genética feminina, vai alterando o comportamento, e a mesma coisa o homem. Os mais avançados têm lados masculinos e lados femininos, de forma equilibrada. Não nós. Os espíritos puros têm as duas aquisições, a do amor e da intelectualidade e do amor. Nós não conseguimos ver isso com naturalidade em função dos nossos preconceitos, mas essa é a realidade. Então, apesar de que o espírito em si não tem sexo, ele estagia em experiências diferentes. Condição de homem ou mulher. Isso está dito no Livro dos Espíritos, quando se fala-se do gender, do sexo dos espíritos. A gente fala do sexo dos anjos, né? Pois é, foi tratado dessa questão de uma forma mais suave no Livro dos Espíritos. Então, existe essa correlação, essa busca da harmonia entre o cérebro e o coração. Vocês estão me acompanhando? Quem quer ter essa plenitude interior? Quem quer perceber, pelo menos em alguns instantes de sua vida, essa plenitude, esse bem-estar, essa harmonia? Quando nós estamos equilibrados, nós temos algumas nuances muito gostosas dessa harmonia interior. Então, pergunte para a pessoa ao seu lado. Você está harmonizado? Pergunte, por favor. Então, vamos ver. Vamos ver o que é essa harmonia, não é? Tão bela. Eu peço aí vocês que me auxiliem com a luz desse lado, por gentileza. Most people know what it feels like to be in a state of harmony and flow, where our hearts and minds are working together, and there's a genuine connection with others involved.
It's easy to love this experience of synergy, but oftentimes this happens by chance rather than by design or intention. Wouldn't it be nice to be able to produce this flow on demand in our day-to-day communications, projects, and challenges? Research shows that when we shift into a coherent state, the heart and brain operate synergistically, like two systems that mesh into one. We can learn how to activate and sustain the synergy between the heart and brain and prevent stress-producing patterns, along with increasing our mental clarity and discernment capacity. When we do this, our creative solutions for personal, social, and global challenges become more accessible, providing us with more intuitive access and flow. Over the past 20 years, the Institute of HeartMath has produced coherence-building techniques that are intentionally simple and based on scientific research. Our mission theme is to simplify a process for intuitive connection to the soul's wisdom and guidance for unfolding who we truly are. New research suggests that our energetic or spiritual heart is an access point for our natural inner technology, the heart's intuitive intelligence, which can elevate our communications, decisions, and choices to a much higher level of effectiveness. One interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion, it naturally increases their heart coherence. We use the term energetics to refer to the systems that we can't see or touch. For example, our thoughts, emotions, and intuitions. The mind and heart feelings are energetic sources that underlie our thoughts and emotions. They're primary drivers of our biological systems and have a powerful influence on our behaviors, choices, and results. The intuitive, energetic heart is what people have associated with their inner voice throughout history. From our perspective, the energetic heart communicates a steady stream of intuitive information to the mind and brain, which in most cases we only use a small percentage of, because our ego choices overrides the intuitive suggestion. Access to our heart's intuition varies among people, yet we all have it. As we learn to slow down our mind and attune to our deeper heart feelings, our natural intuitive connection can occur. Intuition is like energetic gold. Intuitive insights often unfold more understanding of ourselves, others, issues, and life than years of accumulated knowledge. That's why the state of coherence is rapidly gaining interest. In this state, more and more people are reporting increased access to their heart's intuitive guidance, realizing it's within them, and with a little practice, it's easier to access than they thought. Research conducted in our laboratories has confirmed that when an individual is in heart coherence, the heart radiates a more coherent electromagnetic energy field that can benefit people, animals, and the environment. A growing body of scientific evidence suggests that when there is coherent group cooperation, it results in increased flow, effectiveness, and the potential for higher outcomes. It seems as though the group participants are not only in sync, but are communicating on an unseen, energetic level. Our personal coherence can benefit our families, co-workers, friends, pets, and more, simply by our presence. From our research, we know that heart coherence is not an idle state. It reaches out, it influences and supports others in many beneficial ways. Scientific evidence provides support for a global field environment that connects all living systems and consciousness. Many scientists believe that a feedback loop exists between all humans and the Earth's energetic systems. We are working together with other initiatives to realize the increased effectiveness of collective intention and cooperation. There are growing numbers of organizations with tools and techniques that facilitate increased heart connection and collaboration with others. This evolves into a collective opening of the heart, which is a major step towards increasing social and global coherence. We call this heart-based living. IHM, through its Global Coherence Initiative project, is strategically placing 14 sensors around the world to measure the Earth's magnetic resonance. This global network will enable our scientific inquiry
into the interconnections between the Earth's magnetic field and collective human emotions and behaviors. Science has shown that the Earth's magnetic field affects humans in profound ways, but our intention is to study how humans, as a collective, affect the Earth's magnetic field environment. Every individual's energy contributes to the global field environment, and each person's thoughts, emotions, and intentions affects the field. A first step in increasing the coherence of the field environment is for each individual to take responsibility for their own energy. We can do this by becoming more conscious of the thoughts, feelings, and attitudes that we are feeding the field each day. Our hypothesis is that as enough individuals increase their heart coherence, it leads to increased social coherence. As a critical mass of cultures and nations become more harmoniously aligned, this can eventually lead to increased global coherence and sustainable peace. Doc Childre, the founder of HeartMath, puts it this way: as more of humanity practices heart-based living, it will qualify the rite of passage into the next level of consciousness. Using our heart's intuitive guidance will become common sense based on practical intelligence. Maravilhoso, né? Gostaram? Isso, na realidade, explica tudo o que o Espiritismo fala sobre a importância de nós mantermos uma vibração elevada, buscarmos nos conectarmos através do amor. Kardec, ou melhor dizendo, Leon Denis, nos diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, as informações que nos foram trazidas pelo pedagogo em 1857, hoje, quase 2 séculos depois, nos é explicada com o auxílio da tecnologia, nos fazendo compreender as relações entre o coração e a mente. Hoje, nós vendo um texto, ou melhor, um vídeo como esse, nós compreendemos que, de fato, a Terra entrou na era da regeneração, numa nova era, um outro nível de consciência, um outro nível de capacitação, que, devagarzinho, vai atingindo um a um, porque o amor tem esse poder contagiante. Mesmo que ele demore até algumas reencarnações, ele vence. Então, se você vive ao lado daquela pessoa fechada e difícil, você continue e não desista a vibrar amor, a vibrar paz, a buscar harmonizar o seu lar com as energias do coração e com as atitudes coerentes com a sabedoria. Às vezes é necessário você falar forte, um grito de vez em quando faz tão bem, como um tapinha no bumbum também. Não nos ouçam os psicólogos atuais. Um amoroso tapinha, um grito delicioso de ser ouvido em casa, mas a maior parte das vezes é o silêncio que educa. Não é o excesso de palavras. Perceba isso com seus filhos, quem os tem. Se você é o tipo do pai, o tipo de mãe que fica falando, eles fazem ouvidos moucos. Você passa a ser um ser invisível. A sua voz, se você é um ser não é invisível, porque a sua mão ainda pode ser atuante, não é? A sua voz será invisível. Nós não estamos fazendo jamais uma apologia de palminhas, não é? De forma alguma. Existem métodos muito mais sutis e eficazes. Tire o password da internet. O seu filho lhe ouvirá com uma presteza absoluta.
Tire o celular, tire o iPad, tire o computador, ele se tornará um anjo celeste no lar. E quem paga as contas é você. Então, se aproveite até os 18, aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil, até os 25, 28, desse poder de atuação seu. Existe um programa dentro desse instituto chamado Care Room. Você se conecta, você dá o seu e-mail, eles te mandam um text, e você se conecta no dia e na hora, com horário de diferença, na Califórnia às vezes é um pouco difícil, mas você se conecta com um grupo de pessoas pelo mundo inteiro, fazendo vibrações pela paz do mundo. Isso os centros espíritas no Brasil faz há dezenas e dezenas e dezenas de décadas. Eu participava de um trabalho na Federação Espírita do Estado de São Paulo, toda quinta-feira, onde mais de 300 pessoas iam se encontrar às 8 horas da noite, apenas para vibrar pela paz do mundo. Sabe essas vibrações que a gente faz no final dos trabalhos, aqui da palestra? Era um trabalho só de vibrações. Nós tentamos instituir esse trabalho aqui no centro, mas a falta de conscientização da maioria ainda não ganhou peso. Então, eu pensei, não chegou a hora. Mas, antes de desencarnar, eu ainda verei esse trabalho no centro, onde as pessoas vêm ao centro apenas para dar, apenas para vibrar. E, gente, eram trabalhadores e público. Era anunciado a todos, e todos entravam. Você tinha a mais, todos entravam naquela sala, e você tinha a mais perfeita impressão que você tinha pisado no paraíso. O padrão vibratório da sala era inacreditável. Você saía da sala como se tivesse tomado 100 passes. Era impressionante. Um dia ainda verei o trabalho de vibrações instituído nessa casa espírita. Aí você diz, nós podemos nos ligar pela internet. Não é isso que eles estão fazendo? Com certeza. Mas a grande maioria das pessoas tem um poder de dispersão enorme. Então, quando nós nos unimos, o poder se modifica, realmente se potencializa. Nós vimos aqui uma cena de monges budistas que foram feitas muitas experiências com os monges, pelo poder de disciplina e de conscientização da necessidade e do poder que eles sabem que tem a vibração e o amor. Foram feitas várias experiências em cidades onde tinham, se eu não me engano, uma delas foi Chicago, onde o índice de criminalidade naquele ano tinha aumentado tremendamente. Aí eles convidaram uma determinada quantidade de monges para vibrar pela paz da cidade de Chicago. Houve um drop, assim, um percentual significativo de diferença de crimes naquele mês. E as outras experiências foram feitas pelo mundo afora. E esse instituto está trazendo essa ciência baseado realmente em pesquisa, em dados, com a formalidade de um projeto científico. Então, ali, as análises, as estatísticas são feitas de acordo com a formalidade, é isso que eu quis dizer, com a formalidade de qualquer projeto científico. E aí, para nós terminarmos, vale nos lembrar que, no fundo, tudo isso é baseado na coerência do amor. Quando nossa mente e o nosso coração estão em harmonia, quem ganha é o amor. Quem ganha o amor dentro de casa. Sabe aquela fase de casamento que não tem casal que não passe? E terá sabedoria aquele que perceber que o casamento é feito de muitas fases. As pessoas se desesperam no meio das fases e desistem.
Mas passa-se muitas fases na vida a dois. Altos e baixos, baixos e altos. Se você sobreviver os baixos, cada vez os baixos vão diminuir. E você, cada vez mais rapidamente, vai voltar a uma harmonia doméstica. E quem ganha são todos. Ganham os filhos, ganham os familiares, ganham os amigos, porque uma das tragédias de um divórcio, a número 1, são os filhos. A número 2 são os familiares. E a número 3 são os amigos, que ficam divididos. Antes era tão gostoso todo mundo se reunir. Hoje você não sabe, convido ou não convido? O que eu faço? Fica todo mundo dividido, ninguém se encontra mais. É um amor que se quebra. Então, vamos ter coragem de acreditar naqueles que conseguiram chegar aos 15, aos 20, aos 25. Eles não chegaram a 30 anos de casamento à toa. Acredite na relação, da fundamentação da sua relação anterior. Nós mudamos. E você e eu precisamos nos adequar à mudança do outro e nós próximos. E vamos aí, não é? A vida não é estática, as relações muito menos. Aliás, eu não sei por que eu estou falando disso, mas se servir para alguém. Então, essa é a proposta do Espiritismo, trazer Jesus para o nosso coração. Quantos de nós, trabalhadores espíritas de anos, e eu não vou dizer as quantas décadas eu tenho de trabalho espírita, mas, para vocês terem uma ideia, eu entrei no Centro Espírita com 13 anos, comecei a assistir palestra com 14, com 17 comecei a trabalhar, e hoje eu não sei quantos anos eu tenho. São muitas décadas, no mínimo 4. E eu digo a vocês que o número de trabalhadores que entram para a atividade espírita é imenso, mas de vez em quando você vê alguém desistindo. Por quê? Porque ele trabalhou no espiritismo, mas o espiritismo não trabalhou seu coração. Chega uma hora que a pessoa diz, não sinto mais nada. Claro, o espiritismo não entrou na alma. Não faz sentido. Não conhece o sentido existencial do espiritismo. Aí a gente desencarna e fica na sepultura 14 dias. Você fala, do que você está falando? Tem um livro do Divaldo Franco que diz isso. Uma trabalhadora da mansão do caminho. É mole uma coisa dessa, gente? Trabalhadora ativa com as crianças. Aí ela psicografa um livro através do Divaldo para a filha, dizendo, eu estou escrevendo esse livro para minha filha, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Aí Divaldo falou, mas minha irmã, você era trabalhadora da casa, eu convivia com você. Como é que você passa 14 dias dentro da sepultura, sentindo odores, o desconforto de alguns bichinhos começar a entrar na sua carne, não é? Escuridão, frio, pavor, solidão. Como é que acontece uma coisa dessa? Sorte ela que ficou 14 dias, né? Tem gente que passa muito mais. Tem gente que passa todo o tempo de desintegração do corpo. Aí você fala assim, por isso que você quer cremado. Aí eu falo assim, muito bem, é uma coisa inteligente. Não é? Mas você pensa que você vai se desmaterializar porque o corpo desmaterializou? Você fica lá grudado no crematório. 14 dias. Vendo todo mundo sendo cremado junto. Eu tive uma história contada esse fim de semana de uma pessoa que... 3 semanas atrás, aliás. E essa pessoa participou de uma cerimônia de cremação, e no Brasil é bem diferente daqui, né? Eu acho bem forte no Brasil, né? Eles veem o caixão descendo, é uma coisa bem intensa. Aí essa pessoa, familiar nosso, falou assim, eu não acredito que eu estou numa cerimônia dessa. Assim, se acostume. As pessoas vivem a vida achando que não vão desencarnar. Gente, nós vamos desencarnar. Você sabia disso? Vira para a pessoa do seu lado. Você vai desencarnar. Fala. Ela não percebeu ainda.
notícia para muita gente. Nossa, é mesmo? Eu vou morrer? No corpo vai, se a vida continua. Mas você vai sair daqui. Vai ser daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 1 dia, daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a dia 20, 25, não importa. Você vai desencarnar. Aí você chega aos 90 anos de idade e começa, ou melhor, continua a agir como se você ainda tivesse mais 30 anos, raciocinando como sem a menor noção que você vai desencarnar. Aí você fala, nossa, eu já tenho 90 anos, eu estou perto. Graças a Deus. Você está aqui ouvindo isso. Eu fui para o Brasil a questão de 1 mês atrás, e eu vi coisas que me fizeram realmente pensar. Familiares meus com quase 90 anos, agindo como se a vida não fosse acabar. A vida vai acabar. Isso não devia ser motivo de pessimismo para ninguém. Mas sim de nós ajustarmos, todo dia nós devíamos colocar a nossa mente no travesseiro. Eu estou fazendo esse exercício, desde que eu voltei do Brasil. Realmente eu estou. Estou colocando um post-it no meu banheiro de manhã. E se for hoje? E se for hoje? Aí eu vou lá, penteando meu cabelo, tirando a maquiagem no final do dia. E se for hoje? Estarei eu com a consciência em paz? Se você verificar que a sua consciência não está em paz, você já evoluiu. Você fala, do que você está dizendo, Lívia? Antes, amigos, nós nem perceber, ou nem querer perceber isso queríamos. Então, quando você verifica que você errou, você já está à frente. Você já está à frente. Ou você acha que uma reencarnação você vai virar santo? Não vai. Eu, olhando para o meu estado evolutivo, pelas reações que eu tive no Brasil há 2 semanas atrás, eu diria, no mínimo 10 para acabar com orgulho. Mais 5 de leve para não pensar mal dos outros. Quem sabe mais 10 aí em cima para sentir espontaneamente compaixão. Porque eu não sinto ainda. Eu sinto dó de compaixão, melhor dizendo, compaixão de pessoas estranhas. Mas os familiares eu ainda tenho uma certa dificuldade. Então é esse que nós queremos seguir. É esse que nós queremos seguir. Ele é a luz do mundo. Ele foi o espírito mais perfeito que já pisou na terra. Ele era a encarnação do amor. E toda vez que eu erro, eu lembro, um dia eu serei perfeito. Como ele nos disse que seríamos. A nossa perfeição é relativa. Porque senão a gente desanima, gente. A gente aprende tudo isso e você vê que nos grandes testes você ainda cai. Outros você já passou, você já conseguiu, já é uma grande coisa, mas em outros você ainda caiu. E você ainda vai cair. Então, quando você errar, faz um exercício mental. Começa a pensar. A mesma situação, você agindo diferente. É um exercício. Quantos de nós pensamos nisso? Essa é uma ideia boa, eu aprendi com alguém, estou passando para vocês, de graça. Então, esse é o modelo, e para terminarmos aí fica a mensagem de Kardec, maravilhosa, no Livro dos Espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo, o modelo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor de Deus.
Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. E com isso nós deixamos a todos votos de muita paz. De muita paz.